Graças e paz, igreja. Boa noite. Vocês estão bem? Está quase, irmã. Vou pedir agora para vocês deixar um pouco a conversa paralela de lado. Vamos dar início ao nosso culto. Eu fiquei 20 dias fora, viajando. Fui lá visitar a minha cidade de Chapecó. E foi um tempo precioso que eu tive lá durante uma semana. As outras 2 semanas eu fui para outras cidades a trabalho. Mas eu quero compartilhar algo com vocês para iniciar esse culto. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé, pois nós estamos diante do Senhor. Olhe para essa pessoa do teu lado, fala para ela que bom que você está aqui, cumprimente quem você não cumprimentou ainda. Vamos começar esse culto hoje de uma forma diferente, cumprimente 2 ou 3 aí. Hoje nós estamos no primeiro dia do mês, né? Estamos iniciando o mês na casa do Pai, no melhor lugar que nós poderíamos estar, hoje nós estamos, que é na casa do Senhor. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Meus irmãos, eu nessa viagem que eu fiz a Chapecó, a semana que eu passei lá em Chapecó a trabalho, mostro a vocês que eu vivi coisas extraordinárias da parte de Deus, que eu queria encorajar a igreja aqui, uma coisa que aconteceu comigo lá na cidade. Eu cheguei lá, eu fui visitar a célula, fui visitar uma célula na quarta-feira, uma célula que era minha, que eu era líder da célula. Dali a pouco a notícia se espalhou que eu estava na cidade, e eu fui no culto da quinta-feira, eu vim comentando com o Sam, que é meu vizinho, que era um culto que eu era o pastor do culto, mas eu fui para visitar, eu fui para receber o pastor Genesi. E chegando lá no culto, o pastor Vinícius, que é um grande amigo meu, um homem de Deus, subiu na hora da palavra para pregar. E ele, no meio do calor ali, que tínhamos acabado de sair do louvor e das ofertas, tinha uma pessoa subindo para orar, ele falou: não, hoje eu não vou pregar. Hoje nós estamos recebendo a visita do pastor Cristian aqui, e o pastor levanta e vem pregar. Uma igreja com 700 pessoas, bem diferente desse ambiente que nós estamos aqui. Mas para mim não muda nada ter 700 e ter 20, ter 2, ter 3. Onde tem 2 ou mais reunidos no nome de Cristo, ali ele está. Né? Por que eu estou contando isso para vocês? Porque nós temos que estar prontos, pastor Genesi, preparados para servir aonde nós formos. A gente tem que estar disposto a levar aquilo que nós carregamos, a levar o nosso testemunho, a levar aquilo que Deus coloca no nosso coração. Nós temos que sair do banco onde nós estamos sentados, muitas vezes ouvindo um culto, e nos levantar como igreja e servir a Cristo aonde nós formos. Temos que estar prontos. Nós não nascemos para estar sentado apenas no banco. Nós nascemos para vir nesse mundo para fazer a boa diferença. Nós vivemos nesse mundo para ser luz, para levar a palavra de Deus, para levar as boas novas. Cristo, eu creio muito nisso, eu escuto desde criança que Jesus está voltando, e os sinais eles estão cada vez mais nítidos e palpáveis de que a vinda de Cristo está mais perto do que nós imaginamos. Amém? Amém? Quero compartilhar uma palavra com vocês hoje que está lá no livro de Romanos, na carta que Paulo escreveu à igreja de Roma, lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 1. Se o irmão Val puder colocar aqui no telão, senão eu vou ler para vocês. Romanos, capítulo 12, verso 1. Vamos ler somente esse verso. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Amém? Aqui o apóstolo, ele está encorajando a igreja a cultuar a Deus, a entregar verdadeiramente o seu corpo como um culto racional a Deus. Eu não preparo, diferente do pastor Genesi, eu admiro quem prega como pastor Genesi, mas Deus usa cada um de uma maneira. Se eu tiver a oportunidade de pregar nessa casa, vocês não vão ver que eu não trago nada escrito. Deus pega na hora e me dá uma mensagem, e foi o que aconteceu aqui agora. Vocês viram que eu estava folhando minha Bíblia e Deus falou, vai em Romanos 12, 1. Nós estamos iniciando um mês na presença do Senhor. Nós estamos no primeiro dia do mês de fevereiro. O ano está começando.
Deus está nos convidando a nós entregarmos o nosso corpo como um santo sacrifício agradável a Deus. Deus deu uma mensagem ao pastor Genesi, do cego Bartimeu. E essa palavra ela vem nos confrontar e nos encorajar. Por que eu estou falando para vocês? Para nós entregarmos o nosso corpo um santo sacrifício, culto agradável a Deus. O cego Bartimeu, o pastor, eu acompanhei o culto a semana passada. Ele pregou com maestria, com excelência sobre a palavra. O cego Bartimeu, ele estava à beira do caminho. Quando ele está à beira do caminho, ele ouve Jesus vindo. E ele grita. Eu fico imaginando aquela cena do cego gritando: Jesus, filho de Davi! Jesus, filho de Davi! Ele está prestando um culto verdadeiro a Jesus, ao Salvador, ao que vem com a cura dele. E ele pede ao Senhor: devolve a minha visão. Eu quero voltar a enxergar. O pastor pregou isso semana passada, que mexeu demais comigo. Ele me tomou, eu fiquei ruminando naquela mensagem dele semana passada, quando ele falou: quando temos Jesus, nós temos tudo. O cego, ele estava sem nada. Quando Jesus vem, ele tem tudo. Ele entrega ali como o seu corpo a Cristo, ele crê que Cristo vai curá-lo, e ele está cumprindo nada mais, nada menos do que está escrito em Romanos 12:1 também. Ele está oferecendo o seu corpo como santo sacrifício, agradável, culto a Deus. Ele presta um culto. Ele reconhece Jesus como o seu único e legítimo Salvador ali. E ele é curado. Eu quero te encorajar nessa noite, para que você não fique parado no seu lugar. Que você não fique com a sua boca fechada nessa casa hoje. Pois aqui sai palavra e palavra de vida para a sua vida hoje aqui. Eu tenho certeza que o que Deus vai fazer aqui hoje vai nos transformar, vai nos curar, vai nos libertar, vai nos restaurar. Hoje você está no primeiro dia do mês, no melhor lugar que você poderia estar. Portanto, ofereça um culto verdadeiro ao Senhor. Eu quero te encorajar agora, que você feche seus olhos, coloque a mão no teu coração, eu quero orar por você. Mas você não vai ficar com a boca fechada. Comece a declarar, a consagrar o mês de fevereiro nas mãos do Pai. Entregue hoje os seus caminhos, entregue o seu culto verdadeiro a Deus hoje. Se você não sabe o que falar, faça como o profeta Isaías, teve aquela visão lá em Isaías 6, quando ele vê os anjos clamando: santo, santo, santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Declare que Ele é santo. Declare que Ele é poderoso, que Ele é onisciente, que Ele é onipresente. Declare palavras de bênção sobre a sua casa, declare palavras de bênção sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Eu declaro hoje que, assim como o cego abriu os olhos, Deus vai abrir os seus olhos espirituais hoje. Deus vai abrir os seus ouvidos espirituais. E da sua boca vai ser proclamado palavras de bênção, palavras de vida, palavras de bênção sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua descendência. Eu declaro em nome de Jesus um tempo precioso hoje aqui, um dia em que Deus vai fazer a diferença na vida de cada um de nós. Senhor, ministra aos nossos corações, ministra aos nossos pensamentos, abre os nossos ouvidos para que possamos estar atentos à Tua voz, Pai. Para que nós não prestemos atenção em quem está pregando a mensagem, mas sim no dono da mensagem, que é tua, Pai. Por isso eu declaro um mês de bênçãos, bênçãos sem medida sobre essa igreja, sobre essa casa, sobre a família de cada um, Senhor. Mas que verdadeiramente hoje cada um apresente o seu verdadeiro culto ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você puder, aplauda o Senhor, meus queridos. Você agora entregue a sua melhor adoração a Cristo. Nós vamos passar pelo momento do louvor. Entregue verdadeiramente, dê a sua melhor adoração. Pois Deus busca os verdadeiros adoradores. Amém, amados? Glórias a Deus, queridos. Me lembrei ainda do Salmo 105, 115, que o salmista diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. As nações perguntam: onde está o Deus dele? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações, os ídolos feitos de madeira, de gesso, de prata, de ouro, são apenas obras de mãos humanas, que têm boca, mas não falam,
tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem nariz, mas não cheiro, tem mão, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, som nenhum lhe sai da garganta, e tornam-se semelhantes a ele, todos que fazem e todos que confiam. Mas, ó Israel, você confia no Senhor, Ele é o teu amparo, Ele é teu escudo, casa de Arão, Ele é teu amparo, Ele é teu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor, Ele, diga comigo, Ele é o meu amparo, o meu escudo. Dá uma salva de palmas, Jesus. Eu quero te convidar, se você pode, a ficar em pé um instante. Se você não pode ficar em pé, também não tem problema. Nós queremos nos mover como igreja. Se sai do seu lugar, vai lá e procure alguém, abençoa a vida dela. Talvez alguém nessa noite só precise de um abraço. Talvez alguém nessa noite só precise de uma palavra. Vai lá e ministre na vida dela. Igreja, se move, igreja. Vamos lá, querido, sai dos seus lugares. Em nome de Jesus. Você que tem Jesus na sua vida, se move. Seja a boca de Deus agora. Vai e ministra. Talvez a pessoa nessa noite precise de um abraço, precisa de uma palavra de Jesus, precisa de um toque de Jesus. Seja agora a boca de Jesus, seja agora o toque de Jesus, seja agora as mãos de Jesus. Move-se em direção, aleluias, 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 aleluias. Você está em um território de vida, você está em um ambiente de cura, você está em um ambiente da presença de Deus, aleluias, aleluias. Sai do seu lugar, vai ministrando, vai declarando a bênção de Deus. Dê um abraço em alguém, profetiza, declare em nome de Jesus as coisas lindas do Senhor, as promessas do Senhor, aleluia. Que essa noite seja uma noite de romper ciclos na sua vida, seja uma noite como Bartimeu, que você comece a gritar e dizer: eu não quero mais permanecer desse jeito, aleluias. Vai declarando, em nome de Jesus. Aquele lugar de enfermidade vai sendo removido, em nome de Jesus. A depressão vai dando lugar à cura, aleluias, aleluias. Declaramos obra completa de Jesus nesta noite, no corpo, na alma, no espírito, nas emoções, aleluias. Vai ministrando, vai declarando, vai sonhando os sonhos de Deus, os projetos de Deus, aleluia. Pai, nessa noite dê ordens espirituais aqui nesse lugar, Deus, em nome de Jesus, que escamas caiam, Senhor, da mente, do coração, da alma e do espírito, Senhor. Levamos cativo nesta noite, Pai, cada vida que está aqui presente, Deus, a obediência em Cristo Jesus, a adoração em Cristo Jesus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, aleluia, cada vida essa noite seja santificado em Cristo, Jesus seja real, a Tua presença seja real, Senhor, em nome de Jesus. Tudo aquilo que é carnal, Deus, tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo, Pai, que é humano, é diabólico, caia por terra. Essa noite cadeias sejam quebradas, sofismas, fortalezas, correntes sejam quebrados, portas de ferro, dobradiças e ferrolhos de bronze sejam quebrados em nome de Jesus. E se alguém, como foi dito aqui no Salmo 115, está vivendo, se alguém tem sobre a sua vida uma paralisia do Salmo 115, tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não se movem, tem ouvidos, mas não ouve, se alguém está paralisado como essa palavra do Salmo 115, seja agora quebrado em nome de Jesus, tudo aquilo que paralisa a vida dela. E como Jesus declarou uma palavra para Lázaro que estava morto, que não havia mais esperança, não havia mais solução aos olhos humanos, Jesus disse para ele: venha para fora. E Lázaro ouviu Jesus, Lázaro se moveu, Lázaro deixou as suas ataduras
e Lázaro veio ao encontro de Jesus. Aleluia, Pai. Essa noite nós declaramos, Pai, que vidas vão se mover, Pai, e tudo aquilo que paralisa a vida delas são quebrados agora, em nome de Jesus, Pai. Aleluias. Santo és tu. Aleluia. O Senhor estava me dando uma direção ontem à noite, quando eu estava andando na cidade, e eu vi uma situação que eu não vou comentar aqui, mas uma situação que não agrada a Deus. Uma situação que descreve o Salmo 115. E sempre tive esse entendimento, mas ontem, muito mais assim em evidência. E quando Deus ele olha para nós, muitas vezes nós entendemos pela pregação da palavra, e essa é a missão da igreja, de levar as pessoas ao arrependimento, a crer em Jesus e mudar seu endereço na eternidade. Essa é a pregação da palavra. Que o seu destino, que Jesus veio para isso, reconciliar o homem com Deus, que o homem separado de Deus por causa do pecado, em Cristo Jesus, diz 2 Coríntios 5,17, ele estava reconciliando consigo o mundo, e ele entregou à igreja o ministério da reconciliação, o ministério então da igreja, falando domingo passado, que é a continuidade do ministério de Jesus na terra. O que faz uma igreja? O que uma igreja faz? Ela continua aquilo que Jesus já fazia. E o que Jesus fazia? Reconciliava pessoas com Deus. E o ministério da igreja é reconciliar pessoas com Deus. Hoje Jesus não está aqui, mas Paulo diz que ele confiou esse ministério à igreja. Mas há algo também, queridos, que descreve no Salmo 115, desde que o homem foi criado. Na verdade, é o primeiro propósito pelo qual o homem foi criado, para um relacionamento de amor e adoração com Ele. Amém? O pecado é que interrompeu isso. E por causa do pecado, o homem começou a adorar a si mesmo, começou a adorar o dinheiro, começou a adorar um monte de coisas e perdeu o foco da sua adoração ao Senhor. Então, em rápidas palavras, Deus tem dois grandes propósitos para a tua vida, para o ser humano e o ministério através da igreja, que é levar as pessoas a crer em Jesus, se render completamente a Ele, se reconciliar com Deus. E o ministério da igreja é levar pessoas na igreja, na face da terra, a voltar a adorar ao Senhor. Amém? Adorar ao Senhor. Quando eu olho para aquele milagre que aquele sinal que Elias fez, que desceu o fogo do céu, Elias não queria fazer ali um show, ele queria, na verdade, trazer as pessoas de volta à adoração ao Senhor, restaurando ali o altar. E eu quero te perguntar essa noite, como está a sua adoração ao Senhor? Ou você tem vindo a Ele como um mendigo que sempre em busca de esmola? Ou como um paciente que quando está mal vai ao hospital? Mas o propósito do Senhor é que você se relacione com Ele de uma forma aberta, sincera, transparente, em rendição e adoração. Você ama Jesus? Você ama Deus? Tem uma canção que nós vamos colocar, Te Amo Deus, uma canção que a gente canta, mas que seja cantado de profundeza. Eu não vou te falar porque eu vou fazer isso, mas existe um propósito aqui nessa cidade, algo que acontece agora nesses dias até o dia 2 de fevereiro. Mas nós somos um povo que se desdobra diante de Jesus. Amém? Eu quero te convidar, antes de a gente colocar essa canção, quero te convidar, se você pode, a se ajoelhar. Se você pode, você tem saúde, se você pode, se ajoelhar. E o seu gesto de você se ajoelhar, você está dizendo assim: eu me ajoelho diante de Ti, Senhor Deus, que criou os céus e a terra. E Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. O diabo ofereceu glórias para Jesus se Jesus se ajoelhasse diante dele e o adorasse.
Mas Jesus respondeu, e a nossa resposta nessa noite é o Senhor. Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele servirás. Nessa noite nós queremos declarar, Senhor nosso Deus, como igreja de Jesus, como filhos amados de Jesus, como filhos amados do Senhor, pessoas aqui, Pai, que entenderam que eram pecadores na Tua presença, e que renderam seus corações, e que nessa noite rendem seus corações e suas vidas, Pai, a Ti, que reconhece que Jesus é o único Senhor nos céus e na terra. Nós confessamos Jesus como o único Senhor e Salvador, Senhor nos céus e na terra, no mar e no ar, e tudo que se move sobre a terra. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Nós adoramos ao Senhor, declaramos como Senhor, e nós nos unimos nessa noite, Pai, a Tua igreja aqui nessa cidade, e declaramos um único altar aqui ao Senhor nesta cidade, como o corpo de Cristo. Pai, nós levantamos nessa noite como igreja um altar de adoração ao Teu nome, e que a adoração dos Teus filhos, daqueles que nos acompanham nessa transmissão, também se dobre diante de Ti e declare: só o Senhor é Deus. Ele me amou de tal maneira que deu seu único Filho, para que eu, crendo nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Em nome de Jesus, Pai, renunciamos, Pai, a todo ídolo, renunciamos a toda obra, Deus, que não combina contigo, Pai, toda obra feita por mãos humanas, toda obra maligna e contrária, todo altar que não é Teu, Pai, nós renunciamos, declarando que jamais nos dobraremos, em nome de Jesus, mas Te declaramos que Tu és o Senhor da nossa vida, Deus, e diante de Ti, nós expressamos a nossa adoração, o nosso coração, a nossa rendição, e levantamos a Ti nesta noite um altar ao Teu nome, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos ficar em pé e vamos... Máximo, que todos vão lembrar, né, mas a Raquel foi uma guerreira aqui entre nós, o ano passado, na carreta missionária, ela e uma equipe lá da Monte Serra, e ela ia trabalhar só um dia, não, vou ficar até o final, trabalhou no sábado, trabalhou no domingo, atendendo aí uma demanda bastante grande, né, que continua tendo, né, e quero agradecer pela Tua presença aqui conosco, pelo ano passado também, mais uma vez, e também, Raquel, dizer o quanto que a Tua vida marcou profundamente a comunidade e a vida de várias pessoas, e tem umas meninas aqui, agora acho que foram tomar água, enfim, e até eu comentei com ela, a tua avó tá aí, a tua tia tá aí, a esposa do vô, né? Daí disse: não, pastor, meu avô se mudou, né? Está morando em outra cidade, e a Raquel tem uma história muito linda o ano passado, que não só ser profissional, mas tem que ter coragem, tem que ter coragem. Sabe, aquelas pessoas que elas continuam com a situação por vários anos e não muda nunca, muitas vezes falta das pessoas empenho, falta das pessoas compaixão, uma postura, e eu vou contar rapidamente, né? Chegou uma paciente que morava aqui na rua da igreja e foi atendida pela carreta missionária e caiu nas mãos da doutora Raquel com odontologia e não tinha o que fazer ali, ou colocar um remédio ou mandar de volta e ela continuar com as suas dores, né? Uma situação de morbidade, enfim, né? Eu não lembro quantos, mas ela extraiu 12 dentes, 12 ou 14. Alguns. Ela falou assim, ou a gente faz ou ela continua para casa com as dores, enfim, porque nenhum outro profissional tinha coragem, disposição, né, para mudar uma realidade de uma senhora que sofria muito, com muitas dores, que não tinha qualidade de vida, né? E a Raquel chamou a equipe ali na hora, né? E a equipe orou com ela e ela explicou toda uma situação que precisava um pós-cuidado depois, né? E sabe qual foi o resultado? Acho que eu te falei, Raquel, que aquela senhora ela voltou para casa, fez todo o repouso necessário e passado uma semana, o esposo dela, de 82 anos de idade, ele veio aqui no culto agradecer,
sabe, pelo que a igreja fez, né, pela sua esposa, não sendo eles aqui da igreja. E ele trouxe nas mãos uma oferta, pastor, essa aqui é uma oferta que eu estou trazendo, porque não há dinheiro que pague, 10 mil reais não pagaria, mas eu estou trazendo aqui do que eu posso, uma oferta de gratidão pelo que a igreja fez ali pela vida da minha esposa. E realmente foi uma mudança de realidade na vida, as meninas, as crianças aqui, o avô delas, né? Então, a bênção de Deus e nossa gratidão pela tua vida. Amém. Quer falar alguma coisa? Só agradecer. Amém. Só agradecer, fico muito feliz. Amém. Esse aqui. ano, o ano que vem tem mais. Graças a Deus. Amém. Estarei aqui. Amém. Amém. Ora para nós, agradecendo o dia nas ofertas. Deus, a gente sabe que você está aqui e tudo é para honra e para glória do teu nome. E aonde a gente vai, a gente te leva conosco, porque nós somos tua igreja. Nós somos a igreja e somos boca de Deus, e aonde nós formos, a gente vai pregar, e estamos aqui, servos fiéis no teu exército. Amém, então, Jesus. eu te agradeço, Deus, por essa noite, por esses dízimos, por essas ofertas. Amém, por Jesus. estarmos aqui, independente das condições que fizeram a gente vir. Amém. Mas nós estamos aqui nesse domingo à noite Amém. para honrar e celebrar o teu nome. Amém. E estamos felizes Aleluia, em Pai. gratidão, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Eu te agradeço. Amém. Mas permanece aqui, eu quero convidar a irmã Albair para vir aqui orar por você. E eu me lembrei, o ano passado, quando tu estavas aqui no atendimento, que tu contou a tua história. O ano passado foi 2025, no ano anterior foi 2024, foi o ano da enchente. E você teve algum prejuízo? O que inundou lá? Eu perdi minha casa, perdi meu consultório, tudo, basicamente. Tudo. E ela disse, eu vou na carreta missionária, vou servir, mesmo a minha vida estando ainda em reconstrução. Já bem que, eu perdi, não vou mais servir a Deus. Eu perdi, vou primeiro recuperar, depois vou... Não, ela disse, eu estou reconstruindo, né, a casa, o consultório, tudo que perdi, mas não vou perder a oportunidade de continuar servindo a Deus, né? Amém. Amém. Vamos orar então, igreja, né? Em nome de Jesus. Deus quer fazer de nós missionários, Deus quer fazer de nós vasos de honra nas suas mãos, e tu podes estar pensando, o que eu vou fazer, né? O que eu posso fazer para o Senhor? Pergunta para Jesus. Se tem disposição no teu coração, diga para Jesus, Senhor, eu quero servir com a minha vida, eu quero servir com os meus bens. Talvez você não seja um profissional da saúde, talvez você não seja um professor, um engenheiro, enfim, uma profissão que você trabalhe fora. Talvez você seja uma aposentada, uma dona do lar, como muitas, mas você pode perguntar para o Senhor, de que maneira, Senhor, eu posso servir no teu reino? De que maneira eu posso ser útil no teu reino? Pai, o teu reino é um reino de movimento. Amém, Jesus. O teu reino é um reino de ação. O teu reino é um reino de bondade. O teu reino é um reino de misericórdia, quando nós olhamos e temos empatia com aquele que está em necessidade. O teu reino, Senhor, ele pode ser derramado nas nossas vidas quando nós nos dispomos a deixar que o Senhor venha transbordar na nossa vida conforme a tua graça, conforme, Pai, o teu querer nas nossas vidas. Como foi citado em Isaías, né? Eis-me aqui, Senhor. Nós temos que, Pai, nos colocarmos diante de Ti para sermos vasos nas Tuas mãos. E obrigada, Senhor, porque a Raquel se tornou um vaso nas Tuas mãos. Amém, Jesus. Naquele tempo em que ela pôde, Senhor, trazer aqui todo o seu trabalho profissional, quando ela foi, Senhor, assim, uma profissional, Pai,
com muita sabedoria, sendo usada ali na carreta missionária. E quantas pessoas sentaram ali naquela cadeira, e quantos, Senhor, as mãos delas, Senhor, foram usadas para, Senhor, trazer a solução de muitos problemas ali, tanto na higiene bucal, como talvez até, Senhor, na área espiritual, orientando pessoas, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor vai trazendo, o Senhor vai restaurando, o Senhor vai levantando ela, Pai, por onde ela tem estado, Senhor, e que ela continue, Senhor, com esse coração de serva, um coração com o propósito de servir aquele que precisa, Pai. Obrigado por aquelas pessoas que foram abençoadas pelas mãos da doutora, Pai Raquel, muito obrigada, Senhor, e que no consultório ainda onde ela faz o seu atendimento, que ela seja como também um atalaia do Senhor, né, Raquel? Amém, Jesus. Além do teu lado assim profissional, que tu tem abençoado tantas pessoas, o Senhor possa te ungir, derramar da unção dele sobre a tua vida. Amém, e que tu sejas um canal de bênção nas mãos do Senhor para falar desse amor. Sim, Jesus. Esse amor que tu tens vivido na tua vida, esse amor que pode chegar nas pessoas que estão em necessidade, daquelas pessoas que muitas vezes estão sem esperança. Quem sabe, Raquel, Deus tem assim para a tua vida algo assim extraordinário. Amém, Jesus. Para que ele possa se mover assim no ambiente onde tu estás. Amém. E que tu possa ser como profeta também nas mãos do Senhor. Aleluia, Pai. Deus nos chama a abrirmos a nossa boca. Lembra, tem um versículo que diz: abre a tua boca e eu te encherei, ou eu vou encher. E muitas vezes nós ficamos preocupados, Senhor, com aquilo que nós devemos falar. Se quando tu nos ordena que nós abramos as nossas bocas para falar do Amém. teu amor, para vivermos o teu amor e para sermos bênção na vida das pessoas. Sim, obrigada, Pai. Senhor, pela vida da tua serva, que ela seja abundantemente abençoada, que a tua graça transborde sobre a vida dela, que fartem os celeiros dela em nome de Jesus, Amém, Pai, Jesus. para que ela continue, Senhor, sendo uma serva com coração no serviço. E tem uma música que diz: no serviço do meu rei eu sou feliz. Que tu possas, Raquel, ser feliz cada dia no serviço do teu rei. Amém. Jesus. Obrigada, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Cris. Amém. Bem-vinda, Raquel. Queridos, o Jorge está aqui com a gente hoje, glórias a Deus. Agora não é mais Jorge, é irmão Jorge, né? Se reconciliou com Jesus, amém? E ele é o esposo da Rosane, a tia da Cris, né, da Cristiane. E a igreja ora pela Rosane há bastante tempo. Jorge, vem aqui, nós queremos, como igreja, te dar um abraço e continuar orando pela esposa. A esposa está no hospital em Porto Alegre, mas como igreja, a gente tem dado uma cobertura de graça, de oração pela vida, né, do Jorge e pela vida da Rosane. E aconteceu algo muito lindo ano passado, quando a gente estava, né, levando a ceia com minha esposa ali na casa da Rosane e do Jorge. E a Rosane falou assim: eu quero me reconciliar com uma igreja, mas eu não posso ir na igreja. Ele se reconcilia com Deus, e a igreja vem ser a igreja onde você está, né? Porque ela achou que para se reconciliar com Deus precisava vir na igreja. Não, primeiro reconcilia com Deus e vem na igreja quando você puder. Quando você não pode ir na igreja, a igreja vem até onde você está. E a igreja tem sido igreja na vida do Jorge e na vida da Rosane. Então, pedi ao irmão Ricardo, está orando aqui pelo Jorge, e na verdade orando por ele, né, orando pela esposa, né? E essa semana aconteceu algo bem lindo, né? Que a Rosane, ela dizia assim: pastor, eu tenho um sonho, o meu sonho é que o meu marido se reconcilie com Deus, assim como aconteceu comigo. Essa semana, fazendo uma visita para ele, falou assim: pastor, já estou 98% reconciliado com Deus. Cara, não existe isso, 98%. Ou é 100% ou não é nada.
Não, mas então vamos completar então esse negócio hoje. E ele fez isso. Amém. Então, igreja, estenda suas mãos. Vamos orar. Jorge. Esposa da Rosane. Bora no microfone por causa da Rosane. Pai de amor, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui, Pai. Obrigado pela essa oportunidade de estarmos te adorando essa noite, com nossos irmãos aqui também, e também essa palavra, Senhor. Sim, Jesus. Tivemos até agora aqui os louvores, esses testemunhos da irmã ali anterior que falou, também a Raquel, também agora o seu Jorge, Pai. Obrigado pela vida dele, Pai. Eu creio, Pai, que também pela Rosane, sua esposa também, obrigado porque ela está ali em casa também, ainda acamada, mas que o Senhor está cuidando dela, Amém, Pai, em cada coisa, Jesus. em cada detalhe, cada situação, Pai. Sim, Obrigado pela vida Jesus. dele também, Pai. Eu Sim, creio, Pai, Jesus. que ele já está, Pai, como que assim, Pai, Nome ele acha de que tem que ser Jesus. perfeito, nem nós temos que ser perfeitos. Aleluia, Somos Pai. míseros pecadores, Pai. Se não fosse Sim, pela Tua Jesus. graça, pela Tua misericórdia, Jesus. nós nem estaríamos aqui. Sim, É só a Jesus. Tua graça, a Tua misericórdia Aleluia, que nos faz permanecer de pé, Pai. Nós não merecemos nada, Pai, nada merecemos, só por Ti, só pelo Teu amor, só pelo Teu sacrifício, Jesus. Pai, só pela Tua Aleluia, ressurreição, só pelo Teu sangue derramado, Pai. Aleluia, Enfim, Pai. pelo Teu Espírito Santo, Pai, muito obrigado, abençoa Amém, ele, ajuda Jesus. ele para cada dia, Cobre Deus o seu com o teu trabalho, sangue, para Pai. ver que ele tem trabalhado na praia, Pai, para Sim, vender Jesus. os sorvetes dele ali Sim, também, Pai, Jesus. para sustento para sua casa Sim, também, Jesus. Pai, ajudando, visitando Sim, sua esposa Pai. nesse momento também, Pai, Sim, restaurando Jesus. ela no seu coração, seu Sim, espírito, Jesus. Pai, sustentando Sim, ela nessa Jesus. hora, Pai, não Sim, sabemos Pai. o que vai acontecer Hoje, na parte Pai, física, cobre com mas teu queremos que tu és sangue, poderoso Pai. para curá-la também, Pai. Abençoa, Senhor, Pai. para a tua honra e glória, Pai. Sim, Também entregamos as Jesus. tuas mãos, a vida dela, a vida dessa família, Pai, pelo privilégio que temos de poder recebê-los aqui esta noite, poder servir também a eles também, Pai. Abençoa, Pai, Pai, pretendo a obra na vida deles, Pai, na vida Amém, dessa família, Jesus. Pai. E os demais enfermos também que têm pedido oração nessa semana na igreja, e onde sabemos também, Pai, que queremos colocar diante de Ti e agradecer a deles já. Amém. Muito obrigado por tudo, te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Amém. Amém, queridos. Eu vou pregar, mas antes de pregar, eu quero dar um abraço no Delmar aqui como igreja, no outro rapaz lá. Vem cá, Delmar, a gente quer te dar um abraço. Pode sentar, Jorge. O Delmar começou indo na célula lá na nossa casa, começou vindo na igreja, e ele entendeu que precisava dar um passo a mais na vida dele, e Deus tem abençoado, e nós estamos felizes que você está aqui com a gente nessa noite. Eu também. Quer falar alguma coisa? Quero. Posso contar um pouco da minha Pode história? contar, claro. Eu não quis contar porque é a tua vida particular, né? Bom, assim, o pessoal, desculpa, eu sou meio tímido, assim. Eu, há 6 meses atrás, no caso faz mais de 6 meses, né? Eu trabalho numa empresa de material de construções, e o pastor, ele ia lá buscar material, até quando estava fazendo aqui a igreja. Então a gente sempre conversava assim sobre uma coisa, sobre material, sobre outra coisa. E um dia ele esteve ali, para pegar material, e ele olhou para mim e disse assim: não está bem, né, Delmar? Mas eu estava sorrindo, como sempre, estou sorrindo, coisa assim, né? Eu disse: como é que o pastor viu quando eu estou bem? Eu disse: não, estou bem. Ele disse: não, tu não está bem. Aí eu disse: pô, mas eu estou mentindo. E realmente não estava bem. Que já fazia uns 2 ou 3 anos que eu vivia bebendo muito. E eu estava levando cachaça na garrafa térmica do trabalho. E eu estava me sentindo assim, sem chão, sabe? Assim, estava tudo errado, assim. Eu saía do trabalho, eu não tinha vontade nem de ir para casa. Eu já saía do trabalho, ia para o mercado, comprava bebida, ia para a praça, bebia, chegava em casa, tomava um banho, ia dormir, ia trabalhar. E o pastor me convidou para vir na igreja. Na célula em casa. Primeiro você me convidou para vir. Daí eu vim até perto, mas como eu tinha bebido, eu fiquei com vergonha e não vi. Daí depois, eu disse: tu não foi na igreja, vai na célula. Daí eu fui lá na célula, pastor, na casa do pastor. Aí eles conversaram, orou por mim lá, tudo. Aí ele disse: tu tem que procurar ajuda, procura de Deus, tu está muito afastado de Deus, coisa e tal. Eu disse: não, mas o senhor é pouco conversar com a minha mãe. Minha mãe estava bem doente, minha mãe tem 81 anos. Aí eu estive em Cachoeirinha, conversei com a minha mãe, voltei, conversei com o pastor, conversei com a minha mulher e me internei. Daí na segunda-feira agora passada,
Fez 6 meses que eu estou internado. Então agora estou em reinserção. Eu saí 7 dias para uma visita em casa, né? E o pastor me ajudou muito, sabe? Eu tive aqui, no dia, eu estava numa tremedeira, acho que era uma abstinência de não beber, e perdido, muito perdido. Mas saí daqui outra pessoa. Cheguei uma pessoa e saí outra pessoa. Aí fui, me internei, e eu pedi para o pastor, digo, o senhor só olha para mim não sentir vontade de beber assim, né? Diz ele, não, mas é doloroso, no amor, eu tentei no amor, né? Aquelas pessoas que gostam de me pedindo, às vezes é na dor, mas tu tem que te aproximar de Deus, tu tem que... E foi o que eu fiz, eu me aproximei, né? E o pastor foi praticamente todas as visitas me ver ali na clínica. E o que eu pedi para o pastor é que eu não sentisse vontade de beber, sabe? Nunca senti vontade de beber mais. E faz uma semana amanhã eu retorno, porque o tratamento é de 9 meses, né? E eu, sim, pastor, ó, com toda sinceridade, assim, perante a Deus, Jesus, né? O Senhor foi uma luz no caminho, que eu já estava bem desanimadão, bem desanimado. Por Amém. isso que eu digo, pastor, eu lhe amo. Muito obrigado, Amém. Jesus. Amém. A gente também te ama, Cristo. Amém. Amém. Bem, vamos orar? Vamos orar? Cristo, vem aqui orar por esse rapaz aqui. Em nome de Jesus. Que bênção, né? Quando a gente ouve um testemunho desse, edifica a nossa fé, né? A gente vê que o mesmo Deus de 2000 anos atrás, e mais de 2000 anos, é o mesmo Deus hoje e sempre, né? Quando liberta de um vício tão maldito que é o vício da bebida. Eu costumo dizer que o vício da bebida ele é o pior vício que tem, né, pastor? O acesso é muito fácil e muito barato, né? Quando a gente vê um testemunho desse, é para edificar a fé da igreja. Amém? Como é que eu estou? O nome mesmo lindo? Delmar. Querido Deus, querido Pai amado, estenda suas mãos para cá, queridos. Vamos abençoar a vida do Delmar hoje. Nós queremos agradecer, engrandecer e exaltar o teu santo nome, Senhor, por ter usado a vida do pastor Genesi sobre a vida do irmão Delmar, Pai. Nós sabemos, Senhor, que o homem não tem poder nenhum de convencer ninguém, Senhor, mas o seu Espírito Santo, ele tem o poder de transformar, ele tem o poder de transformar, ele tem o poder de libertar, ele tem o poder de curar, Senhor. E nós queremos te agradecer e exaltar o seu santo nome, Senhor, pois o Senhor fez o milagre completo na vida do Delmar. E nós cremos, Senhor, que ele ainda não terminou o tratamento, mas nós cremos e declaramos no mundo espiritual, Senhor, que o Delmar está curado pelo sangue do Senhor, ó Pai. Amém. Pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz, o Delmar está Amém, curado Jesus. e liberto, ó Pai, para a honra e glória do seu nome, Senhor. Aleluia, e Pai. que ele saia de lá, Senhor, que os caminhos, as portas sejam abertas, ó Pai. Que o Senhor cuide dele, Senhor, que o Senhor transforme ele a cada dia, Senhor. Amém, que ele Jesus. venha a ser, ó Pai, um instrumento nas suas mãos, através do testemunho dele, a impactar outras vidas, Senhor. Amém, E que ele Jesus. possa estar disposto a servir e a declarar que o Senhor é Deus na terra, que o Senhor é Deus do céu, e em todos os lugares que ele for, que ele exale o bom perfume de Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus Amém. abençoe, meu irmão. Amém. Amém. Obrigado mesmo. Amém. Amém, queridos. O Delmar, ele foi abraçado ali na célula, né? E a célula existe para isso. Só me dá uns minutinhos, né, desculpe, eu tenho que quebrar um pouquinho o protocolo, né, como diz, né? Eu dei um testemunho aqui, não estava aqui, 2 de domingo, está gravado, inclusive, está gravado, vocês podem ver depois, só que faltou uma coisa importante eu dizer, quando eu dei o testemunho, eu disse, mas não falei o que eu tinha que falar, tudo que eu tinha que falar, isso que eu escrevi, né, irmão? Estou diferente do irmão, eu escrevo e assim mesmo esqueço. Não, eu lembrei depois, né, também, né? O que aconteceu? Eu falei que naquele dia que eu tive, claro, foi uma viagem abençoada, irmão até orou por mim, os irmãos oraram por mim, né? Tive luta, irmão, não vou dizer que não tive luta, tive dificuldades, sabe, chega lá, vê essa situação do povo, parece que não quer saber de Jesus, a igreja que não quer falar, tem um monte de coisa que acontece que a gente entristece a gente, sabe? Mas 2 coisas aconteceram. Primeiro que eu não falei, é que eu perdi um iPad no avião, esqueci no bolsão,
E é uma dificuldade, tu liga para a companhia 500 vezes, eles parecem que não fazem questão de te ajudar. Eles sempre, uma coisa ou outra não dá. Mas eu digo, entreguei na mão do Senhor, que é achar que faça bom proveito, que, né, é uma coisa velha. Que, olha, irmãos, eu não esperava por isso. Meu computador, o notebook, estava meio, assim, sabe? Querendo dar os dois. E meu filho me pediu se eu não queria ele sair de uma empresa. O computador dele é muito bom. Tem um notebook muito melhor que o meu, muito melhor que o notebook que eu tinha perdido. E ele, tu quer para ti? Quanto é que eu pago? Nada, é para ti. Então, irmãos, eu vi ali a mão de Deus, porque se eu perdi o iPad, eu ganhei um notebook muito melhor, uma empresa. O notebook era usado para trabalhar, entende? Então, glória a Deus por isso. E ainda o outro vai servir para abençoar a igreja, o Senhor, os missionários, que eu estou preparando até para abençoar os missionários aqui de valor do outro, entende? Que eu vou ter que me desfazer dele daqui a pouco, entende? Então eu agradecer a Deus por isso, tá? Amém. E assim, a última coisa também que eu queria dizer, que ontem, quando eu coloquei para vocês aí no grupo lá, que eu vi, não sei se irmãos quantos viram, Descende, né? Vejam de novo, quem não viu, porque era muito longo, são 12 horas, 12 horas não é fácil. O ano que vem nós vamos. Já tem que ver aos pouquinhos. Irmãos, me chamou muita atenção, porque o meu caso, eu me identifiquei muito com aquela pessoa, porque ele falou assim, eu nasci na Inglaterra, vim para o Brasil, né, falar bem português, inclusive, né? Que é difícil um inglês que nasce lá para falar bem português. Nós já falamos inglês, é uma dificuldade, mas para eles é pior ainda, né? Mas ele disse que ele foi, parece que ele mora na Polônia agora, e ele é usado por esse ministério de levar o evangelho aonde a igreja não vai. Então eu achei interessante, onde a igreja não vai, às vezes encontros, né? Às vezes coisas assim, que as pessoas não acham que não tem, e as pessoas estão ali, estão carentes, né? E às vezes não sabem, né? Eles estão levando, eles têm uma estratégia que estão dando para eles, né? Então eu vi nisso, aí me consolou, porque eu vi, então se tem aquele problema lá, daqui a pouquinho Deus pode me usar de outra forma também. Algumas pessoas aceitaram alguns folhetos, que tem inglês lá que eu consegui, perdi os folhetos no avião também, consegui outros lá na própria cidade de Londres, né, na capital, porque lá tem as livrarias, eu fiz amizade com as pessoas lá, me quebrando o galho com o inglês que eu sabia mais ou menos, né? Quebrando o galho, tentando, né? Quer dizer, uns não aceitaram, outros aceitaram, glória a Deus. E, então eu quero só dizer isso aí, que eu agradeço a Deus por essas coisas que estão acontecendo, que Amém. Deus mostra que a gente tem, não pode desanimar, porque a gente vê lá o pessoal que parece que não, né, tem meio assim, não quer saber muito, né? Mas daqui a pouquinho Deus pode mudar essa coisa, né? Vamos crer nisso, vamos continuar orando pelo avivamento. Eu acho que ontem foi muito bom o avivamento, né, muito bom aquilo ali. Mostrou um avivamento que possa haver, a partir do Brasil, né? Achei interessante isso aí. Ali quem veio dos Estados Unidos, que é o mentor daquele grupo ali, Descende, né? E ele falou que então aquilo ali vai ser uma coisa para avivamento, né? Então, glória a Deus para a igreja local. Glórias a Deus. Né? Obrigado. Amém. O Brasil não é só carnaval, não. Não é só Planeta Atlântia, não. 250 mil pessoas. Amém, queridos. Lembrando, as crianças estão para o culto infantil, aqui à minha esquerda. Então, lembrando que domingo que vem nós vamos ter essa entrega de material escolar. Avise as crianças, Cristiane. Vamos usar todas as famílias que estão cadastradas. As crianças indo para o culto infantil. Desde já abra a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Pode apagar essa luz aqui. Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Nós vamos projetar aqui também para facilitar para vocês. Enquanto ele projeta, enquanto ele abre ali, vamos abrir aquelas duas imagens, irmão Val. Aquelas duas imagens do nosso primeiro culto do ano. Quero que você dê uma olhadinha nessas duas imagens, que é o nosso propósito desse ano, que é no ano de 2026, o ano que nós chamamos de desenvolver uma profunda intimidade com Deus e um ano de multiplicação de discípulos. Amém? Que você não negocie, que você esse ano desenvolva o hábito de intimidade, de devocional com Deus. Desenvolva isso esse ano, de intimidade com Deus e também como igreja, como discípulo de Jesus, de multiplicar discípulos de Jesus.
Quero lembrar também que depois de domingo que vem, após a entrega do material das crianças, nós vamos nos organizar para voltar com nossos encontros das células, tá bem, queridos? Então, estamos voltando como igreja. E temos ali também as disciplinas espirituais para esse ano. Dê uma olhadinha nessas 7 disciplinas que você pode desenvolver diariamente como discípulo de Jesus e também como igreja. A próxima imagem fala que você ore, lê a Bíblia diariamente. Todo discípulo de Jesus deve praticar essas 7 disciplinas espirituais. Dê uma olhadinha ali. Orar diariamente, ler a Bíblia diariamente, compartilhar de Jesus diariamente, gratidão a Deus diariamente, abençoar pessoas diariamente, alegrar-se no sofrimento, espera a volta de Jesus diariamente. Amém, queridos? Como discípulo de Jesus, que você possa desenvolver essas 7 áreas, essas 7 disciplinas na tua vida, de ler a Bíblia diariamente, de orar diariamente, de compartilhar de Jesus diariamente, de abençoar pessoas diariamente, ser grato diariamente, não reclamar diariamente. Amém, queridos? Vamos ler o texto? Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-o. E chamaram o cego e disseram a ele: Ânimo, levante-se, ele o está chamando. E lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, que eu volte a ver, que eu veja novamente. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de ouvir a tua palavra. Santo és tu, Pai. Que a tua palavra encontre em nós um coração como se fosse uma boa terra que recebe a semente, Pai. Em nome de que não encontre resistência, não encontre dificuldade, mas o nosso coração, a nossa vida esteja completamente aberto para aquilo que o Senhor deseja ministrar e fazer esta noite. Obrigado, Deus, por cada vida que está aqui, por cada testemunho que já ouvimos. Obrigado, Senhor, como isso nos fortalece e nos alegra, Pai. Nós te agradecemos e consagramos. Obrigado também por aquelas pessoas, Pai, que nos acompanham de longe, Pai, de outras cidades, através das redes sociais. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olha o poder da transmissão. Semana passada a gente recebeu uma notificação da Rússia por causa de direitos autorais de um fundo musical que nós colocamos. Então tá bom, lá da Rússia já está chegando lá. Que bênção, maravilha. Glórias a Deus, queridos. Na primeira mensagem abordamos o ambiente onde aconteceu o milagre, destacando o aspecto histórico e geográfico do lugar em que Bartimeu se encontrava. Vimos que ele estava à beira do caminho entre a Jericó antiga e a cidade de Jericó nova. A Jericó antiga era marcada por ruínas e juízo, e a nova era símbolo de prosperidade, de reconstrução, era um símbolo político e econômico. Mas Bartimeu
ele não estava em nenhuma das cidades, nem na cidade antiga e nem na cidade nova. O texto nos diz que ele estava à beira do caminho entre uma e outra cidade. E foi no meio entre essas duas cidades, no meio desse caminho, mas também no meio da história de Bartimeu, que Jesus o encontrou. E esse estar à beira do caminho entre duas cidades descreve muito também do estado e do momento e da realidade da vida de Bartimeu. Vamos lembrar o versículo 46. Diz então que Bartimeu, Jesus entrou em Jericó, estava saindo, lembre-se, ele entrou numa cidade velha, estava saindo da cidade velha, entrou na cidade nova, saindo da cidade nova. E ele estava indo com os seus discípulos, estava indo com uma multidão de pessoas. E aí tem ali Bartimeu. Ele era cego, ele era mendigo, ele era filho de Timeu, tinha uma família, e ele estava sentado à beira do caminho, pedindo ajuda para as pessoas, pedindo esmolas. É um panorama que o versículo 46, do lugar e do ambiente onde aconteceu esse milagre. E ele precisava, então, Jesus encontrou Bartimeu no meio da história da vida dele. Diante dele estavam duas possibilidades. Diante de Bartimeu estavam duas possibilidades: ou permanecer preso ao seu passado, como as ruínas de Jericó, ou então aproveitar a oportunidade de um novo de Deus que estava surgindo ali, a oportunidade que estava surgindo diante dele, que era a passagem de Jesus. Hoje nós vamos avançar um pouco mais no texto e olhar não apenas para o lugar onde Bartimeu estava, mas o versículo 47 até o 50, mas principalmente o 47, ele fala sobre o estado, agora a vida de Bartimeu. A palavra de hoje fala sobre a dor que Bartimeu carregava. Nós vimos sobre o contexto histórico. No versículo 47, hoje você precisa compreender e ver a dor que Bartimeu ele carregava, a dor física de um homem que agora ele é cego, mas que antes ele não era cego, ele não nasceu cego, mas um colapso da vida, uma tragédia na vida, algo aconteceu na sua trajetória que tornou-se ele um homem cego. Possivelmente isso o abalou emocionalmente, economicamente, socialmente, o contexto também de família. Ele era filho de Timeu, ele tinha um nome, ele tinha um pai, ele tinha um nome, uma família, uma identidade. E de repente algo acontece na vida dele que afeta toda a sua identidade. Como nós falamos ali, muitas vezes algo que acontece com a vida da pessoa não afeta apenas a pessoa, mas afeta todo o seu entorno. E afetou ali então, possivelmente algo que aconteceu com o seu pai, com a sua família, afetou a vida dele. E teve, nesse contexto aqui então, alguém que teve uma rasteira da vida, alguém então que perdeu todo o projeto, todo o sonho de vida. Não vou entrar, como eu entrei semana passada, no contexto histórico, daquilo que a história paralela diz de quem era o pai dele, mas a verdade é que ele era filho de Timeu, e se a Bíblia cita o nome do pai dele, é porque o pai dele era um homem muito relevante, muito influente na comunidade. Mas o que aconteceu possivelmente com o pai dele afetou a vida de Bartimeu, que não apenas foi alguém que teve uma lesão física, mas alguém que desenvolveu também uma lesão emocional, afetiva, além do contexto espiritual, familiar. Então, queridos, mas ele carregava então uma dor. Antes de falar do milagre visível que Bartimeu ele experimentou, havia também uma dor invisível, que se manifestava no seu contexto, social, na sua forma de vida. Antes de curar
a cura dos olhos, havia uma ferida profunda na alma de Bartimeu. E por que essa palavra é importante? Porque quando Jesus ele olha para a tua vida, Duda, Terezinha, Cristiane, quando ele olha, Maristela, para a tua vida, quando ele olha para a minha vida, ele olha a nossa vida como um todo, ele se importa conosco, a nossa vida como um todo, um ser humano completo. Como dissemos aqui, não é alguém que não está interessado apenas na caixinha preta chamada alma e levar essa caixinha para o céu, levar a alma para o céu, mas ele se importa contigo, ele se importa com aquilo que te deixa feliz e se importa com aquilo que te deixa triste também. Ele olha todo o contexto da sua vida. E a Bíblia nos fala que o projeto de Deus na terra, quando nós olhamos a Bíblia como um todo, a Bíblia tem duas linhas muito claras. Uma é a redenção, como já falamos aqui, redimir o homem para com Deus que havia se perdido. E a segunda linha, quando nós olhamos para a Bíblia, essas duas linhas são duas linhas básicas e são as duas linhas muito claras do projeto de Deus para o ser humano e para a humanidade. Primeira linha é a linha da redenção, trazer o homem de volta ao relacionamento com Deus. E a segunda linha é a restauração, restaurar a sua criação, redimir a sua criação, restaurar a sua criação, trazer de volta aquilo que a Bíblia chama em Gênesis capítulo 1, a imagem e a semelhança de Deus. Amém, queridos? Amém, igreja? Restaurar a lindeza de Deus, a imagem de Deus, o olhar de Deus, os valores de Deus para a sua vida. Quero te dar uma dica: olhe no espelho, não para olhar a sua beleza física, mas olha, aqui está alguém realmente vivendo e sendo restaurado à imagem de Deus. Ou quando eu olho para esse espelho, eu me vejo que não sou aquela pessoa que Deus planejou para eu ser. Queridos, isso a gente vê muito, mas antes de falar para os outros, vamos olhar para mim mesmo, olhar para dentro de mim. Eu estou vivendo e sendo a imagem restaurada em Cristo Jesus. Então, a Bíblia nos fala que Deus veio, primeiramente, redimir o homem, trazer de volta o homem à comunhão com Deus. E segundo, Ele veio restaurar a sua criação. Amém, queridos? Restaurar a sua criação, restaurar o ser humano. E quando Deus restaura o ser humano, toda a criação, todo o seu entorno, ele é restaurado juntamente. Conta a história de um grande cientista. Ele estava no seu laboratório estudando uma fórmula de como melhorar o mundo. E o menino, o filho, estava ali no laboratório junto com o pai, a criança, dizendo: papai, o que você está fazendo? Estou estudando uma fórmula de como melhorar o mundo, como melhorar o mundo criado, a natureza criada, como melhorar a qualidade de vida das pessoas, a criação, enfim, como melhorar o mundo, como projetar um mundo melhor. Estou estudando uma fórmula. E o menino falou assim: papai, eu posso te ajudar? Não, isso aqui é muito complexo, né? Não, eu tenho que pensar muito. E o menino: mas deixa eu te ajudar, pai, deixa eu ajudar. E o pai: ô filho, não, o pai precisa se concentrar. Então o pai, ele pegou, ele tinha, como é que chama? Um joguinho de quebra-cabeça, e deu para o filho, e misturou, né? Ele falou assim: você monta esse desenho aqui, esse quebra-cabeça. Quando você terminar de montar esse quebra-cabeça, eu te deixo você me ajudar. Mas ele bagunçou bastante ali, né? E era um quebra-cabeça bem difícil de ser remontado. Mas o pai ficou surpreso que em poucos minutos o menino remontou aquele quadro, né, de quebra-cabeça. E o pai falou assim: mas filho, que rápido, como que você conseguiu? E ele falou assim: pai, foi simples. Atrás das peças do quebra-cabeça, eu percebi que quando o Senhor me deu ali a figura para eu remontar, havia a imagem, um entorno ali
de um homem. E aí eu segui o entorno do homem. Eu remontei a imagem de um homem, de um bonequinho, de um homem que estava ali atrás do mapa mundi. E aí o pai logo teve um estalo. Ele teve um estalo. E qual foi o estalo? Que a resposta não estava no laboratório, mas estava naquilo que o menino havia feito, que era: quando você restaura o homem, você restaura o mundo. Amém? Quando você restaura o mundo. E Romanos, inclusive, fala isso, capítulo 8, que a criação, ela geme e espera a restauração da criação de Deus, a manifestação dos filhos de Deus, porque até mesmo a criação, os animais, a natureza, geme e pede socorro, porque quando o homem está afastado de Deus, ele afeta todo o seu entorno. Mas quando o homem volta para um relacionamento com Deus, tudo na sua volta é transformado. Ele cuida melhor da natureza, ele cuida melhor da criação, cuida melhor dos seus animaizinhos de estimação, né? Ele cuida melhor dos bens que Deus lhe confia. Ele é o melhor profissional no seu trabalho. Ele se torna um melhor pai, uma melhor mãe, uma melhor esposa, um melhor filho. Amém, queridos? E tudo afeta a sua volta. Quando o homem se aproxima de Deus, tudo melhora a sua volta. Mas quando o homem se afasta de Deus, a tendência é ficar cada vez mais pior e distante. Prova disso que, se você olhar a história dos reis de Israel, você vai perceber esses dois resultados. Quando um rei buscava a presença de Deus, o temor de Deus para a nação, o povo prosperava. Quando um rei abandonava Deus, quando pessoas abandonavam Deus, se caiu embaixo de laços de jugo do inimigo. Olha para Juízes, por exemplo, no início do capítulo, quando já não havia mais uma liderança, não havia mais Josué, não havia mais Moisés, e a nação era governada por juízes. E tem algo que nos chama muito a atenção, queridos, que é o mesmo perigo que está em Jeremias capítulo 17. Em Juízes, no livro de Juízes, no capítulo 17, e depois no capítulo 21, aparecem dois momentos que as pessoas, não tendo a palavra de Deus, não tendo uma liderança de Deus na vida delas, cada um fazia, preste atenção nisso, dê uma olhada depois lá, cada um fazia conforme o que vinha na cabeça. E quantas pessoas dizem: eu estou seguindo a minha cabeça, eu estou seguindo o meu coração. Então, quando você não tem uma orientação de Deus sobre a tua vida, você começa a agir pela sua cabeça. Mas a Bíblia nos diz, em Jeremias 17, que o coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso e vai colocar ele em situações difíceis. Só existe alguém que pode remodelar, alguém que pode direcionar esse coração, Jeremias 17, que é o próprio Deus. Sou eu. Então, queridos, quando o homem ele se volta para Deus, tudo à sua volta ele é restaurado. E aqui nós vimos, queridos, que o homem foi afetado, Bartimeu foi afetado não apenas na sua vida física, mas na sua vida espiritual. Tinha um reflexo espiritual na sua volta, havia um ambiente espiritual que mantinha ele embaixo daquele cativeiro, naquela situação. Mas havia também um ambiente emocional, um ambiente psicológico, mental, havia feridas emocionais profundas que mantinham a sua alma no cativeiro. Por isso, queridos, o versículo 47 nessa noite, que ele, ouvindo falar de Jesus de Nazaré, a sua alma gritou novamente. Versículo 47, ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar. E esse gritar aqui, queridos, é um gritar que mostra a profundeza, o tamanho da sua dor, e também o tamanho da sua esperança, da sua possibilidade de cura. Ele começou a gritar, queridos.
E só grita quem realmente tem uma grande dor. Amém, querido? É ou não é? Verdade, só grita quem tem uma grande dor. E Bartimeu começou a gritar porque ele tinha uma grande dor, mas não era apenas uma dor física, uma limitação física, mas era também uma dor emocional, uma dor profunda na sua alma, que o havia colocado ele na sarjeta à beira do caminho. Quando ele ouviu falar que Jesus passava, ele começou a gritar. Lembre-se que o texto nos diz antes que Jesus ele era seguido pelos discípulos e por uma grande multidão. E você acha que os discípulos de Jesus não tinham problema? Você acha que os discípulos de Jesus, a maioria deles casados, que tinham esposa, tinham filho, você acha que eles também não tinham problemas? Não tinham dificuldades financeiras, não tinham que lidar também com os relacionamentos, com as pressões externas? Tinham. Os discípulos de Jesus tinham as suas dificuldades, tinham os seus problemas. Você acha que a multidão que andava com Jesus, por que a multidão andava com Jesus? Porque tinha também os seus problemas. A multidão que andava atrás, junto, buscando a Jesus, é uma multidão que cada uma daquelas pessoas tinha ali os seus problemas. Mas o texto revela que apenas um homem gritou. Apenas um homem gritou. Apenas um homem se posicionou em gritar e clamar quando ele ouviu falar que Jesus estava passando por aquele caminho. Aqueles havia uma multidão de pessoas que estavam seguindo Jesus e tinham seus problemas. Mas por que essa multidão não gritava? Mas o que chama a atenção de Bartimeu é que ele não se conformou. Amém? E aí é que está o primeiro passo para o milagre, o primeiro passo para a restauração. Ele não se conformava com o quadro de vida com que ele estava vivendo. Ele viu uma possibilidade de cura. O texto nos diz que ele ouviu falar de Jesus de Nazaré, e ele imaginava com ele, o dia que eu tiver uma oportunidade de estar próximo desse homem, eu vou ser curado por ele vai fazer um milagre na minha vida. Quando ele ouviu falar que era Jesus que estava passando, ele começou a gritar e diz: é hoje que eu vou colocar fim à minha dor, fim à minha história de sofrimento, fim a toda a situação que estou vivendo. E começou a gritar, e o grito revela o tamanho da sua dor, mostra o tamanho da sua inconformidade. Quantas pessoas ali tinham problemas, mas é bem provável que muitas delas já não gritavam mais, que já estavam conformadas com a situação. Nasci desse jeito, ó vida, ó céus, eu vou morrer desse jeito. Mas aquele homem, mesmo recebendo ali um colapso na sua vida, quando ele ouviu falar de Jesus, a sua fé e a sua esperança foi renovada, e ele podia ter a sua vida transformada. Amém? Não importa como você chegou aqui hoje, o que existe em comum entre eu e você e a realidade de Bartimeu é que Bartimeu, ele não via Jesus, ele só ouvia. Ele só tinha ouvido falar que Jesus existia, que Jesus era de Nazaré. Como eu e você hoje também não vemos Jesus, mas sabemos que por onde ele passa, que a sua presença faz toda a diferença. E Bartimeu teve algo que foi passado para nós, um legado de fé. Ele teve fé, que mesmo não vendo Jesus, mas ele creu, ele cria que Jesus podia mudar completamente a história da sua vida, porque fé é o ambiente onde acontece a mudança e o milagre de Deus. E foi isso que aconteceu, queridos. Ele começou a gritar, porque era grande a sua dor, mas ele também não se conformava com aquela situação, e ele desejava, ele não queria perder aquela oportunidade, a única oportunidade que ele tinha de ser curado. Quantas pessoas hoje permanecem em suas dores? Quantas pessoas permanecem muitas vezes presas a um vício, presas ao seu passado, presas a uma realidade que pode ser transformada, mas estão conformadas,
elas não clamam, elas não gritam, e Jesus, Ele está presente, Ele está aqui, Ele está passando. Então, questões que geram milagres, querido, é você reconhecer o tamanho da sua dor. Questões que geram milagres, querido, é você não se conformar. Não se conformar na estrutura familiar que você nasceu, no ambiente familiar onde você cresceu, não se conformar. Eu quero algo diferente para a minha vida. Ele pode mudar, Ele pode transformar. Eu nasci num contexto de uma família também toda desajustada, era muita confusão. Pela graça de Deus, a gente não tinha uma família mosaica, a gente tinha uma família estruturada, presença do pai, presença da mãe, presença dos irmãos, mas era uma família que ia além da questão da humildade, da necessidade física, com poucos recursos, mas, queridos, tinha muita confusão. Tinha muita confusão, tinha muita separação, sabe, de relacionamento, tinha muita bebida envolvida, tinha muita confusão. Minha família era um ambiente de muita confusão, de muitas histórias de dor, de muitas dores. Já contei algumas das dores aqui da nossa família, né, de sobrinhos, de irmãos, né, e que depois eles tiveram um encontro com Jesus e a vida deles foram radicalmente transformado. Mas eu me lembro, na minha adolescência, na minha infância, que eu cresci num ambiente que era um ambiente de muita confusão, que rolava bebida, rolava muita coisa ruim, embaixo de um ambiente de maldição, embaixo de um jugo do inimigo, e a gente vai crescendo que a nossa vida vai ser daquele jeito. Mas eu ouvi falar de Jesus e Ele renovou em mim a fé e a esperança. Amém? E Ele começou a transformar a realidade da minha família. Hoje, pela graça de Deus, né, vários irmãos meus, sobrinhos, enfim, cunhados, servem a Deus. A minha família é outro ambiente, não é um ambiente perfeito, ainda tem alguns ainda que precisam vir para Jesus. Queridos, mas Deus tem transformado profundamente. A minha irmã mais velha, um dia meu pai falou assim: mas a tua irmã é muito radical. Eu falei: pai, qual que o senhor prefere, de agora ou adiante? É de agora, né? Então, vamos deixar assim. Vamos deixar assim, porque ele sabe como que a minha irmã mais velha, a vida dela foi tremendamente impactada e transformada por Deus. Amém, queridos? Então, queridos, quem tem uma grande dor vai gritar. E quem tem ferida não precisa encostar muito forte, só encosta, mas se tem uma ferida aberta vai doer. Onde tem ferida dói, sim ou não? Onde tem ferida dói, não precisa ser, né? Mal você encosta ali, mas se tem uma ferida aberta dói. Então quem tem ferida vai gritar. Mas esse homem gritava não apenas pela sua dor, pela sua ferida, mas ele começou a gritar porque ele viu ali a esperança em Jesus, que podia mudar completamente a realidade da sua vida, a realidade da sua casa. Jesus, ele creu que Jesus podia fazer exatamente isso, e ele começou a gritar. Então todos à volta de Jesus tinham os seus problemas, mas qual é a diferença entre Bartimeu e todas aquelas pessoas? Que ele viu em Jesus, que Jesus era maior do que as suas dores. Enquanto você continuar olhando para as suas dores, e olhando para os seus problemas, olhando para o seu passado, olhando para os seus traumas, as dores sempre serão maior que o seu Deus, e você vai continuar escravo das suas dores, você vai continuar escravo do seu passado, escravo dos seus traumas, até que Bartimeu, ele ouviu falar de Jesus, e ele entendeu que Jesus era maior do que as suas dores. É aí que fez a grande diferença, é aí que está a grande diferença. Jesus é maior que as suas dores.
Jesus é maior que as dores da sua esposa. Jesus é maior que os traumas do seu passado, que os abusos, que os vícios, que as rejeições. E aqui é que está, queridos, a fonte do milagre. Bartimeu entendeu que Jesus era maior do que as suas dores, maior do que seus traumas. Ele viu que Jesus era muito maior do que isso e podia mudar a realidade. Enquanto você continuar olhando para as suas dores, você vai permanecer do seu jeito. E quando você continuar olhando para o seu passado, você vai continuar numa vida como Bartimeu estava, embaixo de uma capa de comiseração, embaixo de uma capa de deprimido, embaixo de uma capa ali de rejeição, embaixo de uma capa de sofrimento, à beira do caminho, embaixo de uma capa que, ao invés de comer na mesa, é alguém que estava agora dependendo de esmola, dependendo de outros. Veja que a questão de Bartimeu não é a questão ali dele pedir esmola. Veja a questão de Bartimeu, que não é a questão dele estar morando na rua, era muito mais profundo do que isso. Muitas vezes, viu, Jorge, muitas vezes a ferida que se apresenta em uma pessoa não é aquela ferida que a pessoa vai no médico, não é aquela enfermidade que a medicina ela consegue ali ver que a pessoa está com febre, que está com infecção, tem uma enfermidade. Muitas vezes a enfermidade não é aquela que se apresenta no exame, muitas vezes a enfermidade é muito mais profunda que não aparece em exame nenhum. E esse era o diagnóstico de Bartimeu. A sua enfermidade era muito maior do que a sua cegueira física, e que se refletia na realidade onde ele estava. Então eu quero dizer, não, a miséria de Bartimeu é porque ele morava na rua, a miséria de Bartimeu é porque tinha uma capa, um casacão ali como seu abrigo, a miséria de Bartimeu é porque ele pedia esmola, dependia. Não, queridos, a miséria de Bartimeu era muito mais profunda, que o mantinha ele cativeiro naquela situação. Eu quero dizer algo para você, querido, quando alguém recebe um trauma na sua vida, quando alguém passa por uma situação difícil na sua vida, uma perda de um ente querido, de um familiar, enfim, ou alguém sofre um acidente, no início ela é cercada por pessoas que venham ali para amenizar a sua dor, aliviar, dizer nós estamos juntos para consolar. Lembra dos amigos de Jó? Mas quando essa dor, queridos, ela vai se prolongando por vários dias, vários meses e anos, as pessoas vão se afastando, porque elas não aguentam mais ouvir os seus gritos. Vejam bem como que era a multidão, ela não aguentava ouvir o grito de Bartimeu. Não, fica quieto, o seu grito está me incomodando. Então quando alguém tem uma dor, e essa dor logo não é resolvida, esse grito começa a incomodar as pessoas, e elas começam a receber uma identidade de alguém problemático, de alguém que a vida dela não tem mais esperança, não tem mais solução. Bartimeu estava vivendo essa realidade, então era muito mais profundo do que alguém que morava na rua, de alguém que pedia esmola. Ele tinha uma identidade de que as pessoas já tinham se afastado dele, já não aguentavam mais ouvir o seu grito. E o que se apresenta então em Bartimeu, querido, que é muito mais profundo do que a dor física, mais uma dor na alma, do seu passado, de algo que aconteceu. Mas também que nós aprendemos aqui nesse texto, aqui Bartimeu, ele via lá no fundo do túnel uma esperança, que havia cura, havia libertação, a restauração, havia alguém que podia trazer a sua vida de volta. Amém? Quando Jesus perguntou para Bartimeu, o que você quer que eu faça? Qual foi a resposta de Bartimeu? Qual foi a resposta de Bartimeu? Versículo 51. Eu quero voltar a ver, eu quero ver de novo. Mas traduzindo esta frase, quando nós olhamos para todo o contexto da vida de Bartimeu, ele estava dizendo, em outras palavras, o seguinte: eu quero a minha vida de volta. Quando alguém está sofrendo há muitos anos, diz: eu quero a minha vida de volta.
quero o meu casamento de volta, eu quero a minha esperança de volta, eu quero o meu sonho de volta, eu quero a minha vida de volta. Eu não sei mais o que é ter paz dentro de casa, não sei mais o que é ter um ambiente de paz com a esposa, com os filhos, não sei mais o que é ter paz, eu quero a minha vida de volta. Talvez hoje nós temos aqui até pessoas nos assistindo que não há muito tempo já perdeu a sua vida, embora continue respirando e andando, mas há muito tempo já não tem mais a sua vida de volta. Qual foi a frase, Jorge? Eu quero a minha vida de volta. Eu quero a minha vida de volta. Essa foi a frase de Bartimeu. Eu quero a minha vida de volta. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao pai que sempre fui, a mãe que sempre fui, o filho que sempre fui, o marido que sempre fui. Eu quero a minha vida de volta. E é esse contexto, queridos, que era o ambiente de Bartimeu, quando Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu faça? Eu quero a minha vida de volta. Só que agora ele não apenas teve a vida dele de volta, ele passou a viver uma vida que ele nunca tinha tido antes. Amém. Eu agradeço, Sam, eu agradeço pela água. Obrigado. Não foi a carne, né, mas foi o Espírito de Deus que te revelou. Bartimeu, ele teve não apenas a sua vida de volta, ele teve uma vida que ele nunca tinha vivido antes, com Jesus, o Filho de Deus. Amém. Sabe o que eu mais invejava quando eu era criança, quando eu olhava para a vida dos meus tios? Eu falei assim que eu venho de uma realidade, de um ambiente espiritual que quase não tinha nenhuma pessoa cristã na minha família, não tinha nenhuma raiz cristã, não tinha nenhuma uma cultura cristã, uma tradição cristã, assim, de pessoas evangélicas servindo a Deus. Não tinha uma família tradicionalmente religiosa, mas não tinha. Mas bem distante eu tinha uma família de tios que conheceram a Deus e a vida deles foi transformada radicalmente. E eu vi a alegria na vida deles. E aquilo mexia comigo. E eles falavam sobre o céu, eles falavam sobre Jesus, sobre a volta de Jesus, e aquilo mexia comigo. E eu quero dizer algo para você: existe uma vida que talvez você nunca viveu, nunca conheceu. Deus não quer apenas te dar uma vida de volta em termos de saúde, de casamento, Deus quer te dar uma vida que talvez você nunca viveu antes. Uma vida de paz, um casamento de verdade, uma vida de verdade com Ele, que o mundo não pode te dar. Vou ficar em pé, queridos. E nós vamos seguir no domingo que vem, aqui na entrega dos materiais, vamos falar sobre as renúncias de Bartimeu, para ele viver essa nova realidade, esse milagre de Jesus. Vamos falar na quarta ministração sobre o discipulado, né? Não apenas entregar, deixar, mas é seguir Jesus, do jeito de Jesus, da maneira de Jesus. Mas hoje, queridos, o foco da palavra de hoje é que você tenha um olhar que Jesus, ele se importa com as suas dores. Além das dores físicas, existem dores emocionais, psicológicas, dores espirituais. E o propósito dessa noite dizendo que há cura, existe cura sim, existe restauração, porque o propósito de Deus é redimir e é restaurar também a sua criação, restaurar pessoas. E o propósito do Senhor também nessa noite, que é devolver a sua vida, mas não para ser o que era antes, mas uma vida nova com Ele. Amém? Uma vida nova com Jesus. Ele quer muito mais do que simplesmente retirar de você um vício, de restaurar um relacionamento. Quantas pessoas vêm na igreja como um pronto-socorro para restaurar o relacionamento, mas Ele tem muito mais para te entregar isso, queridos. Ele quer te dar uma vida que você nunca teve, a partir da sua graça, do seu amor, do seu poder, da sua redenção. Então, nesse cântico, eu vou orar antes para encerrar a transmissão, para não derrubar o nosso canal de novo. Pai, em nome de Jesus, como já foi profetizado e dito no início do culto dessa noite, que grandes coisas o Senhor faria, Deus, aqui nesse lugar, porque vidas estavam vindo aqui com o coração aberto, foram enviadas, Deus, a esse
ambiente aqui pelo Teu Espírito, pessoas que entraram, Deus, nessa transmissão, entraram também, Deus, porque o Senhor guiou elas, Deus, para essa palavra, Senhor, e nós queremos abençoar e declarar, Pai, nesta noite, elas tendo suas vidas de volta, sem alcoolismo, sem vício, sem prisões, Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai. Mas acima de tudo, Pai, também ter, Pai, um relacionamento pessoal e profundo contigo, uma vida que nunca talvez ela tenha experimentado, mas que a partir desta noite, a partir da voz de Jesus, há um novo de Deus aqui nesse lugar, há uma nova criação nesse lugar que o Senhor está fazendo, Pai. Nós queremos declarar sobre cada vida aqui, cada vida que nos acompanha nesta transmissão, em nome de Jesus. Amém. Irmão, coloca aquela música de domingo passado no final da mensagem. Eu quero te convidar, você pode apagar essa luz aqui também. Eu quero te convidar a olhar para essa canção com profundidade. Me ouve aqui, clamo tua graça, mesmo sem te ver. Na beira da estrada, sozinho fiquei, sem luz nos olhos, mas não desesperei. Ouvindo teus passos, minha alma gritou. Jesus me escuta, meu coração chamou. Mesmo que todos não decalar, eu vou te chamar, eu vou te buscar, pois sei que tua voz me fará enxergar. Chama o céu, meu que não se cala, mesmo na noite, tua compaixão brilhou como o sol, e abriu meus olhos com teu amor. Agora eu vejo te sigo, Senhor, meu Salvador, meu Salvador. Amém. Aleluia. Deixei pra trás o velho amor, não volta mais. Tua presença me refez, tua palavra me deu outra vez. Mesmo se o mundo não crer, eu vou levantar e te conhecer. Tua voz me chama pra viver. Bar quer dizer filho, Timeu quer dizer honrado, filho honrado, filho amado. E nessa noite, queridos, é que isso que Ele está realmente ministrando a sua vida. Você é uma filha amada, filha honrada. Não é como o mundo te vê, não é muitas vezes como a vida te vê, não é como as coisas se apresentam, mas é o olhar como a Bíblia te apresenta hoje. Filho amado, filha amada, honrada do Senhor. Eu quero que você se veja nessa noite, não o que aconteceu, não como o mundo te vê, mas como Deus te vê.
Como Bartimeu, ele clamou e a sua identidade foi restaurada. E nessa noite, querido, nós estamos aqui falando apenas de enfermidade física, mas de uma identidade que Ele está restaurando como filha amada, como filho amado do Senhor, do Senhor, do Senhor. Você não é o que o mundo diz, que as pessoas dizem, o que o diabo diz, você é aquilo que a Bíblia diz que você é. E o que a Bíblia diz que você é hoje, filho amado, filho amado. E Ele está hoje te convidando a você deixar a sua capa de lado, onde você se esconde embaixo de uma dor, de vergonha, de um trauma, de um complexo de inferioridade, de uma enfermidade. Não te esconda embaixo de uma enfermidade, embaixo de uma história de dor, de algo que aconteceu. Você vai ouvir aqui na igreja muitas histórias lindas de transformação, de pessoas restauradas, curadas, libertas pelo Senhor, através da minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos irmãos que Deus tem feito, queridos. Mas não é privilégio nosso, é algo que é natural dele fazer. Quando alguém se rende, quando alguém diz: eu quero deixar a minha capa de vergonha do lado, minha capa dessa enfermidade do lado, hoje estou ouvindo a voz de Jesus, eu quero seguir em direção a essa voz, em direção a essa restauração, a essa cura, em nome de Jesus. E nós queremos orar, porque Ele está olhando hoje você como uma filha amada, como um filho amado, e é assim que Ele te vê. Quero te chamar para você vir aqui à frente. Nós queremos orar e ministrar nessa noite, não a alguém enfermo, não a alguém com um problema, mas nós queremos ministrar nessa noite sobre um filho amado do Senhor, sobre uma filha amada do Senhor, em nome de Jesus. Arrancar toda essa capa, todo esse estigma que o diabo tem colocado. Pode vir, que o diabo tem colocado contra a tua vida, uma identidade que não é tua, uma identidade que você não nasceu com ela, não é projeto de Deus. Mas nós queremos clamar. A igreja vem junto, irmãos, obreiros, vem junto, vou estar orando, estar ministrando, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Pode vir mais à frente, estar orando nessa noite. Aleluia. Eu vou te chamar, eu vou te buscar, pois sei que tua voz me fará encher